certa. E nós vamos ler aqui algumas coisas que você de repente não saberia, você vai aprender hoje. Diz assim: e os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. O vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevetas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem frateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial. A teus irmãos, porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver-lhes vai bem, e tomarás o seu senhor. Pula aí e vamos para agora para o 23, para o 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que, pois, que os homens que ferir o rei, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para vir a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Curva a sua cabeça. O restante a gente vai discutir, porque o texto é muito longo. Eu fui até aí, já lemos bastante.
Você vai entender o que eu vou falar para você. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. E te pedimos, meu Pai, que Tu venhas a abrir o entendimento do Teu povo, a falar conosco. Espírito Santo, me usa como um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Tu tomas o principal lugar desta casa, porque sabemos que Tu estás aqui desde o início. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é tremendo. Quando eu leio ele, eu vibro. E eu creio que em nome de Jesus, coisas tremendas e diferentes estão acontecendo na tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Você vai entender o que eu vou falar aqui, e nós vamos percorrer esse capítulo. Vemos nesse texto, nesse capítulo aí, um momento de um início de uma guerra entre os israelitas e os filisteus, que se prepararam para uma guerra. Os israelitas, eles colocaram as suas tendas no Vale do Carvalho, que é chamado de Vale de Elá também, e eles foram para os montes, do lado norte, e os filisteus ficaram do lado sul. Esse Vale do Carvalho ficava no meio ali. Caramba, estava ali. Então tinha um grupo de um lado, um grupo do outro, e um esperando o outro para entrar em guerra, e ninguém se movia, e vai, e não vai. Por quê? Porque uma descida dali para atacar o outro lado, amado, era uma descida suicida. Você tinha que saber o que estava fazendo, porque estava no monte. Imagine você descer com a tua tropa e subir aqui. Era flecha, era espada, era lança, era uma subida suicida. Quem vai dar o primeiro passo? Resolveu, primeiro passo, os filisteus a dar. Vamos levantar um guerreiro nosso para desafiar o povo do outro lado. Quem eles levantaram? Golias, 2,70 m, acima de 2,70 m, na verdade. Esses 6 côvados aí que está aí, é acima, meu irmão, de 2,70 m. É um gigante, meu irmão. O homem tinha uma lança gigantesca. Quer tirar uma foto? Vai. Olha aí, ó. Esse momento eu não aguento, cara. Amém. Golias, ele tinha um aparelhado de armadura, meu amado, só tinha o rosto dele de fora, um capacete de bronze, uma lança, um escudo. Tinha que ter um escudeiro para levar, meu irmão, de tão pesado. Dizem os estudiosos que a armadura dele pesava mais de 50 quilos, meu irmão. Golias era da infantaria pesada, aqueles que iam a pé, amado, todo preparado. Era o caveirão da época. Era Golias, meu irmão. Era o caveirão. Era o super-herói da época, amado. Era uma mistura de, vamos lá, armadura. Era um Hulk com a mistura do Homem de Ferro do inferno ali. Estava ali. Caramba, gigantesco, forte, grande, com uma armadura. Estava lá preparado. Caramba. Aí já está lá os filisteus prontos para a guerra. Já tem um, desafiou. Aí vem o Israel. Quem Israel mandou? Quem sabe? Israel não mandou ninguém. Por que, pastor? Porque o gigante ia todo dia, de manhã e de tarde. A Bíblia fala que ele ia afrontar 40 dias, intimidando. Estava ali falando, estava ali todo dia. A Bíblia fala aí no versículo 16, olha aí, ó. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, no mínimo. Imagina uma tropa, não tinha meu irmão. 40 dias, é lá o gigante, estou aqui, ó. Vocês não vão mandar não? E falando, ameaçando, falando um bocado de besteira. Sabe o que os israelitas fizeram? Temeram. A presença da estrutura do gigante. Eles olharam aquilo ali. Sabe o que aconteceu? Sabe o que o gigante estava fazendo ali? Uma palavra chamada intimidação. Ele estava intimidando.
Sabe o que é desintimidação? Intimidação, no dicionário mais básico, quer dizer aterrorizar, quer dizer ameaçar, quer dizer alcançar alguma coisa através do medo, trazer para ele alguma coisa, um ganho através do medo, do terror. Era isso que ele estava fazendo ali. Toda hora ele falava. E sabe o que aconteceu com uma tropa, meu irmão? Desde o rei até o último, ninguém se levantou. Porque temer começa com uma intimidação. Intimidação é aquilo que você tem um contato com alguma coisa e ao mesmo tempo você se sente aterrorizado com medo. É diferente de contaminação, porque contaminação vem de alguém. E o texto mostra que depois da intimidação veio também a contaminação, porque começaram a falar: olha o gigante ali, tal. E todo mundo ficou contaminado. Numa guerra, você pode ser intimidado? Pode. Você pode ser contaminado? Presta atenção nisso. Contaminação você pode ter em qualquer lugar. Desde o momento em algum vírus. Contaminação é aquilo que passa. Precisa de algum instrumento, algum ser, alguma coisa para passar. E o que aconteceu foi isso: intimidação e contaminação. Mas presta atenção uma coisa que eu analisei bem aqui. A Bíblia mostra bem claro para a gente. Entenda o seguinte: eles estavam temendo ao gigante. E temor, meu amado, nós temos que ter só do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e muitos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabe o que Deus fez? Levantou um menino que não tinha temor, só tinha temor a Deus. Só tinha temor a Deus. Qual é o nome dele? Davi. Entenda, meu amado, quando você entrar numa guerra, quando você tiver um gigante na tua vida, se você alguma coisa se levantar, se alguma coisa te ameaçar, não se intimide. Tem algo superior sobre esse gigante, que é o Deus dos exércitos. Nós temos que entender isso. Você é um eleito e um separado. Amado, presta atenção, não existe um poder que não pode derrubar um gigante. Sempre tem uma solução para um gigante cair. Da mesma forma que ele se apresentava, da mesma forma que ele era grande e forte, ele mostrou a fraqueza dele e a gente vai ver. Crente que é crente, só tem que temer ao Senhor. E quem toma posse disso? A gente está com o ano de 2025, não sei o gigante que você está enfrentando, mas eu sei sim, que a palavra de Deus garante temor só ao Senhor, e Ele vai te dar sabedoria para resolver isso. Quem toma posse disso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai ver que na luta Davi foi sábio em algumas coisas, e a gente vai analisar isso. Aleluia. Primeira coisa que Deus fez, olha que interessante, foi fazer caminhos, né, para aquele que tem um gigante. Entenda isso. Primeira coisa que o Senhor faz, quando você tem um gigante que você acha que é intocável, impossível, Ele vai chegar um momento que Ele vai fazer caminhos para você ficar cara a cara com esse gigante e definir a guerra. Toma posse disso. Ele vai preparar caminhos, formas que você achava intocável, inalcançável, impossível. Se você crê no Senhor e você não se intimidar pela situação, Deus vai preparar caminhos para que esse gigante, aos teus olhos que é impossível, aleluia, vai estar perante a você e você vai definir a guerra. O que aconteceu? Deus usou Jessé, o pai de Davi. O texto mostra aí, deixa eu ver, no versículo 17: e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um éfa desse grão tostado e esses 10 pães, corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás os teus irmãos. Primeira coisa que Deus fez, usou Jessé, para o quê? Para facilitar a chegada de Davi no campo de batalha e olhar o gigante. O que eu quero te dizer, em primeiro lugar, Deus vai fazer estratégia, vai mudar pessoas, movimentar pessoas, para que em nome de Jesus, situações, o gigante vai estar perante a você, e quando estiver perante a você, é para cair, em nome de Jesus. Vai começar a construir, não tema. Porque, meu amado, o gigante só cai da nossa vida quando, amado, nós enfrentamos cara a cara. Senão ele vai ficar aí, se você ficar rejeitando, não tendo coragem, se intimidar com o povo.
Você nunca vai derrubar. Deus vai criar estratégia. O que Ele fez? Leva esses grãos para o teu irmão, mas esse queijinho, dá lá para o chefe de 1000, que você vai ter condição de chegar lá no campo de batalha. Olha que coisa interessante. Deus construiu um jeito de Davi chegar lá. Um menino, em torno de 14, 16 anos. Davi chegou na linha de batalha, e Davi viu uma coisa que ele não queria ver. Viu ameaças de Golias, viu os israelitas, o povo filisteu, os guerreiros filisteus fugindo. E aí ele escuta, como está aí no texto, né? No versículo 23, que aquele que vencesse o gigante, olha só, ele chegou, viu gente fugindo e viu a ameaça de Golias. Aí vem lá, alguém falou para ele, o rei falou que aquele que derrubar o gigante vai ser rico, vai receber riquezas, vai ser livre, isento de impostos, e de quebra vai ganhar uma esposa, a filha dele. Caramba, ganhou na loto, na Mega Sena, tudo prontinho para ele. Ó, caramba, ia vir tudo na mão daquele que vencesse o gigante. Era uma forma do rei honrar aquela pessoa que derrubasse o gigante. Mas aí eu te falo, Davi falou assim, ó, caramba, é agora, beleza, estou dentro dessa aí, eu vou derrubar o gigante, vou ganhar tudo isso. Davi falou isso? Davi falou isso? Sim ou não? Não. Sabe o que Davi falou? Quando ele olhou aquela situação, Davi não estava nem interessado nisso. Enquanto o rei queria derrubar, queria honrar aquele que derrubaria gigante, Davi, ele queria honrar o rei dos reis, senhor dos senhores. E ele falou bem claro, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O mais importante para Davi não era derrubar o gigante e ser honrado, mas honrar a Deus derrubando o gigante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro da igreja, existem pessoas, que existem gigantes. Todos nós passamos lutas, muitas coisas nos afrontam. Amado, você quer resolver a situação, você quer riqueza, você quer jogar por terra o vício, você quer mudar as circunstâncias, mas, amado, presta atenção, tudo isso é feito para a glória do Senhor. Você tem que falar com o Senhor assim: Senhor, me faz vencer essa situação, me faz derrubar o gigante, não para mim, Senhor, mas para que teu nome seja honrado. Aleluia! Foi o que Davi fez. E muitas vezes a gente quer que resolva, Deus resolve a situação, não. Amado, fala com o Senhor assim, ó, Senhor, em nome de Jesus, isso não é para mim, mas para que teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja glorificado. Davi, quando ele foi, ele falou: quem está se levantando contra o exército? Ele nem deu bola para aquilo que ia ganhar. E muitas vezes a gente chega perante a Deus, nós queremos derrubar o gigante, queremos derrubar o vício, queremos derrubar as dificuldades familiares, queremos, mas como se fosse um ganho para a gente. Não, primeiro o ganho é para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. A gente tem que colocar isso dentro de nós. Tudo que o Senhor faz em nome de Jesus, e que você faz, que Deus te dá as armas, sabe por quê? Primeiro lugar, não é porque você é bom, porque você é bonzinho, é para que o nome dele seja glorificado. Deus faz isso. Davi, quando ele entrou, primeiro ele demonstrou, não estava temeroso, estava acreditando no Senhor, ofereceram riqueza e tantas essas coisas. A primeira coisa que ele falou: quem está se levantando para afrontar? Não estava preocupado com a honra do rei em derrubar o gigante, mas estava preocupado em honrar o rei dos reis com a derrubada do gigante. Então, primeira coisa, para que nós venhamos a derrubar um gigante da nossa vida, tudo é para a glória do Senhor. E quem recebe isso, dá glória a Deus. Tudo, em primeiro lugar, é para a glória de Deus, meu irmão. E muitas vezes a gente,
quando ganha ou quando resolve uma situação, o gigante cai, a gente fica todo feliz. Mas você tem que botar dentro de você, na tua cabeça, tudo isso é para a glória do Senhor, não é para mim, não é para eu que venha somente usufruir daquilo que foi resolvido. Então, primeira coisa é isso. Tem gente que quer solução e receber a bênção, mas a maior bênção é o nome do Senhor ser glorificado em seus atos. Davi não queria a honra da terra, mas dar honra àquele que fez céus e terra. Essa era a intenção de Davi. E quantas vezes a gente tem coisas, situações nas mãos, e a gente quer resolver por causa de nós mesmos. Eu sei que é por causa de você. Você quer resolver para sair daquele momento, mas você já pensou que em nome de Jesus você colocou perante a Deus e falou: Senhor, eu sei que eu estou vivendo isso, mas quando vitória vier, eu entrego a Ti toda a glória e tudo para Ti. Primeiro caso é isso. Terceiro caso, eu falei em primeira coisa, o gigante que você derrubar pode ser intocável, mas Deus vai criar estratégias. Segundo, tudo é para a glória de Deus. Terceiro, escuta isso: quando queremos confrontar e definir os gigantes, sempre se levanta situações para impedir o teu avanço. Versículo 28 e 29 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Amado, quem mandou Davi lá foi o pai dele. Eliabe está ficando irado e começou a criar coisas. Vocês deixou a ovelha. Eu sei porque você está aqui, porque teu coração começou a atacar muita coisa que não era uma inverdade. Tem gente, meu amado, que não consegue derrubar o gigante da vida dele, mas ele atrapalha a tua vida para derrubar o teu. Você está me entendendo, meu amado? Tem tanta gente, e eu coloquei aqui, quando queremos confrontar e definir, meu amado, se levanta tudo que é gente. Um dos que se deixou intimidar pelo gigante foi Eliabe. Aquele que foi intimidado, queria intimidar Davi. Ele não resolveu a vida dele, e agora estava atrapalhando a vida de Davi. Quantos não são assim, meu amado, que muitas vezes não resolve a vida deles e quer atrapalhar a tua, a minha vida? E era irmão, gente de família. Irmão atrapalha irmão, irmão paralisa irmão, irmão muitas vezes vira pedra de tropeço. Vira. Isso é dentro da nossa família, às vezes isso é dentro até da igreja. Presta atenção, muitas vezes as pessoas não resolvem a vida delas, mas ela quer resolver a tua vida do jeito dela. Ou seja, ela atrapalha aquilo que muitas vezes Deus tem para você e para mim. E nós temos que estar atentos disso. A Bíblia fala, aleluia, que Davi, o que ele fez? Ele desviou, né? Ele estava ali na situação. O que ele fez? Ele foi e deu a volta. Ele saiu da frente, ele se esquivou, porque maior era o propósito que Deus tinha para com ele. Não pode parar, não pode ficar amedrontado, não pode ficar intimidado. Amado, dá a volta pela situação e continua no teu propósito. Continua. E quantos se levantam com inverdades? Quantas pessoas que levantam com críticas, falando coisas que não são verdades? E quantas pessoas te apontam dentro da tua casa, em outros lugares, igreja, pode ser vários lugares, vem com a sua forma de pensar, coloca uma inverdade, e aquilo ali, se você não tomar cuidado, se intimidar, vira uma verdade na tua vida. Ele não derrubou o gigante dele, foi intimidado com os problemas que ele tem, mas acaba virando pedra de tropeço para você resolver o teu problema. Caramba! É verdade, não é? Isso acontece? Acontece. Mas não pare, porque maior que está com você do que está no mundo. Quem toma posse disso, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Não se para. A gente vê que a primeira coisa, eu falei de situações para Davi chegar. Davi enfrentou 3 tipos de empecilho. Uma foi a intimidação do próprio irmão.
tentou paralisar ele. Não resolveu a vida dele. Foi intimidado, não fez nada. Agora queria intimidar o irmão. Isso acontece? Acontece. Primeiro, a gente não pode deixar pessoas que parem aquilo que Deus tem para a nossa vida. Gente que não resolve a sua vida e quer tentar ser um empecilho para nós resolvermos a nossa. Não podemos deixar isso. Se Deus colocou algo na tua mão e você crê nisso, amado, avance, se esquiva, dá a volta, não pare. Davi até questionou: o que eu fiz? Mais ou menos isso. Está aí no texto, ele fala bem claro que a razão para isso, ou seja, ele não tem culpa de nada, ele foi na direção do Pai, mas tinha um propósito para isso. Segunda coisa que nós temos que tomar cuidado, o segundo empecilho foi o desmerecimento. Foi olhar Davi e colocar ele pequeno. Foi olhar ele e não dar crédito por aquilo que estava com ele. A gente está falando aí de Saul. Olha aí o versículo 37. E isso acontece. A diminuição, olharem para você e não dar nada por você. Foi o que Saul fez. Olha aí versículo, lá no início, versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, desmereceu, olhou, amado, o que Davi tinha, nenhum soldado dele tinha. Falou: quem é esse que está se afrontando o exército de Deus vivo? E se apresentou para lutar, meu irmão. Imagine você com uma tropa de gente de 30, 40, 25 anos, e parece que todo mundo medrar, e um menino de 16, ir lá para frente e falar: eu quero guerrear com ele. Coisa de maluco, né? Deus estava preparando Davi, e você vai entender, para uma coisa maior. E naquele momento ali, imagine você receber uma palavra dessa. E muitas vezes, o que aconteceu aqui? Saul não estava dando crédito, porque ele olhava Davi e não acreditava o que tinha em Davi. E muitas vezes as pessoas fazem isso com a gente, não dão crédito por você, não dão crédito por causa da sua aparência, não dão crédito pelo que você tem, não dão crédito pela capacidade que você tem, não dão crédito, sabe, meu amado? E se você não tomar cuidado, entra dentro da gente como um complexo de inferioridade. A gente acaba achando que nós não temos condição de derrubar aquilo que está na nossa frente, porque não dão crédito. E quem te disse que você e eu precisamos de créditos de homens? Deus já pagou, já te deu o crédito. Avança. A gente não precisa de crédito de homens. Sabe o que aconteceu? Quando o rei falou para ele: vem cá, você não tem condição não, eu estou olhando você, isso, amado, isso acontece em trabalho, isso acontece em família. Eu mesmo já passei isso em família quando eu era mais jovem. As pessoas não darem crédito, não acreditarem, porque você às vezes não tem, porque você às vezes é o mais simples, porque você às vezes não tem aparência para aquele cargo, porque você, isso não é para você, amado. O crédito vem de Deus, e se Deus falou, há de acontecer. O que fez Davi? Levantou e bateu de frente, amado. Sabe por quê? Porque Davi tinha história, amado. Isso que eu queria falar para você. Por mais que achem alguma coisa de você, só você sabe o leão que você jogou por terra, só você sabe o urso, só você sabe o processo que Deus te colocou, e você venceu, e você está aqui, e nada vai parar. Foi o que Davi fez aqui. Davi falou bem claro para o rei naquele momento: em nome de Jesus, eu quero que você tome isso como posse. Versículo 37: o Senhor me livrou da mão e do urso, do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Você tem que ter convicção quem é que está com você, quem está sobre você e dentro de você. Se o Senhor me colocou,
eu vou. Sabe o que aconteceu? Ele foi tão incisivo, acreditou tanto o que estava com ele, acreditou tanto no processo que Deus fez ele passar, que até o rei, pode ir meu filho, e seja a vontade do Senhor, como é que está escrito no texto. Sabe por quê? Porque naquele momento o rei entendeu e respeitou a posição de Davi. Sabe por quê? Porque se Davi perdesse, todo mundo ia ser escravo. Sabe o que aconteceu? O posicionamento de Davi fez o rei acreditar nele e liberar ele. Sabe por quê? Porque estava todo mundo em jogo na mão de Davi, filho. Davi se posicionou a tal ponto que até o rei, por mais que ele não tivesse aparência, vai lá e seja conforme a vontade do Senhor. Ei, eu quero te falar isso, se posicione. Podem não achar nada de você, mas entenda, eu derrubei muito gigante, e eu vou derrubar esse também, e não é você que vai falar alguma coisa de mim. A gente tem que se posicionar perante as situações, meu irmão. Você tem que se posicionar. Se alguém achar alguma coisa de você, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei. Por isso que eu falo, valorize os processos que Deus te dá. Saiba passar pelos processos, seja o leão ou o urso, porque lá na frente Deus tem algo maior, e Ele está te adestrando agora. Ele está fazendo você aprender algumas coisas agora, porque vai vir alguma coisa maior que você vai ter que jogar por terra, mas depois a vitória está garantida, uma coisa grande. Então, meu amado, entenda os processos, entenda os momentos, entenda o porquê do urso, entenda o porquê do leão, que muitas vezes aparece no caminho, mas entenda também que para todos esses casos, Deus dá a ferramenta e a arma certa para derrubar. Aleluia! Entenda isso, em nome de Jesus. Se Deus tem um propósito contigo, se você é da casa do Senhor, Ele está com você. É só você não temer as situações. É incrível que um menino se posicionou e só mostrou temor ao Senhor. É incrível que nenhum rei, e nenhum gigante, nenhuma situação, nem o irmão parou ele. É isso que Deus quer de você e de mim. Sabe por que eu estou falando isso? Que o ano de 2025 vai ser diferente do ano de 2024, de 2023, de 2022, de 2021. Essa situação que não resolve, Deus está te levantando agora para definir a guerra. Em nome de Jesus, da tua casa, da tua família. Entenda o que eu estou falando aqui. Aleluia, aleluia. Terceiro, as vestes. Terceiro empecilho, a Bíblia fala que Saul tentou colocar uma armadura em Davi. Entenda o seguinte: se Davi colocasse aquela armadura, ele estaria de igual para o guerreiro que estava ali. Tudo o que o guerreiro queria, sabe por quê? Porque o guerreiro estava esperando o confronto corpo a corpo. E no rei, na cabeça do rei, ele tinha que colocar a armadura. Sabe o que ia acontecer? Ele ia ficar de igual para igual. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes o gigante quer que você se revista, que você se vista daquilo que ele mais quer para a tua vida. E você tem que usar de estratégia para não entrar nessa. Sabe o que Davi fez? Colocou, opa, isso aí não, isso não serve para mim. Sabe o que Davi falou do urso e do leão para o rei? Sabe o que ele estava dizendo? A estratégia dele, da mesma forma como derrubei o leão e o urso, vai ser da mesma forma que eu vou derrubar Golias. Não é com armadura, não é com nada que você vai me dar. Deus me preparou de uma forma diferente, de uma forma estratégica. E sabe o que a Bíblia fala? Se você notar bem, Golias não estava esperando isso. Golias estava esperando um combate corpo a corpo. Por isso que ele fala: vem a mim, que eu vou hoje entregar teu corpo às aves do céu. O Golias queria que Davi chegasse até ele, porque ele era infantaria, ele era um homem de guerra. Davi foi de uma forma diferente. Davi não colocou e ficou distante. Sabe por que eu estou falando isso? Muitas vezes o gigante já quer, colocar estratégia para você ficar paralisado. Mas a estratégia vai vir do Senhor para a tua vida. Vai colocar as coisas certas na tua mão. E você vai se movimentar segundo a vontade dEle, não segundo as circunstâncias. Em nome de Jesus. Deus deu estratégia. Não chega perto.
Tudo que Golias queria era esse confronto, porque Golias, ele era de infantaria, ele era de chão. Então que ele vem a mim para ter luta corpo a corpo, ele ia estar de igual para igual, e logicamente Davi ia perder. Deus deu a estratégia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não vou colocar isso, eu vou usar a mesma arma que eu usei para o urso e para o leão, distante. Está me entendendo? E falo para você, que tipo de veste você está usando para que esse tipo de gigante que está na tua vida há anos, ele não caia. A Bíblia fala uma coisa tremenda sobre vestes. Felizes são, Apocalipse 22:14, felizes são os que lavam suas vestes e têm direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, lavaram as suas vestes e elas estão branqueadas no sangue do Cordeiro. Presta atenção, meu amado, para você entrar numa guerra e derrubar o gigante, muitas vezes Deus vai requerer de você vestes segundo a vontade dEle. E muita gente não derruba gigante porque tem as vestes sujas, vestes não preparadas, vestes que não são para a guerra. O Saul queria colocar uma roupa que não era adequada para aquele momento. E muitas vezes a gente se apresenta para as guerras com o mesmo tipo de roupa que o inimigo e o gigante quer. Não, meu amado. Você não pode se vestir com aquilo que as pessoas ditam para você, ou aquilo que o gigante quer que você se vista. Você tem que se vestir com a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Entenda isso. Como é que estão as suas vestes? Intimidação foi a primeira barreira. Segundo, desmerecimento. Terceiro, tipo de vestes. Agora tem uma coisa tremenda que eu quero que você entenda, presta atenção nisso. Isso é muito importante. A gente sabe da história que Davi derrubou o gigante. Ele pegou cinco pedras, colocou dentro da bolsa e usou só uma para derrubar. Aí vai eu pesquisar em livros, vai eu ler um livro que eu estava lendo já há um tempo, vai eu entrar na internet. Presta atenção. Naquele tempo, os exércitos, eles eram divididos em 3 partes. Cavalaria, que eram os homens que andavam com os carros de combate, as bigas, e os cavalos e as lanças. A infantaria, que ia a pé, com escudo e com espada. E os guerreiros de projéteis. Pastor, o que é isso, guerreiro de projéteis? É como se fosse artilharia hoje. Eram os arqueiros, que jogavam, vocês já viram em filme, né? Aquele monte de flash voando assim, ó, sem direção, mas as pessoas tinham que se proteger. E os fundibulários. O que eram fundibulários? Que era o terror para homens de infantaria como Golias. Era a pior arma contra um homem de infantaria, porque devido ao peso da armadura eles se movimentavam um pouco, e aqueles que tinham a funda, que eram os fundibulários, era a pior arma, era o terror da infantaria inimiga. Eram os fundibulários. E eu vou ler passagens, presta atenção, eu só vou ler uma passagem. Lá em 1 de Crônicas fala sobre os fundibulários, os homens que usavam funda. Fala em 2 de Reis e Juízes. Só vou pegar essa parte de Juízes para você ter uma ideia. Abre aí em Juízes 20, versículo 16. Eu peço a você mais 10 minutinhos. Presta atenção. Juízes, capítulo 20, versículo 16, diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. Amado, eles não erravam um fio de cabelo. Uma coisa interessante, fui pesquisar sobre fundibulário. Na idade medieval, né, fotos de fundibulários que jogavam pedras, acertavam passarinhos, aves em pleno voo. Ou seja, eles não erravam. Vai eu pesquisar
Presta atenção. Esse homem aqui que eu vou falar, ele fala uma coisa tremenda sobre Davi e Golias. O ministro de defesa israelense, Moshe Dayan, que foi o artífice, o criador da vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, de 1967, descreveu o confronto de Davi e Golias e disse: Davi enfrentou Golias com armamento não inferior, e sim superior, e sua grandeza não consistiu em estar disposto a enfrentar alguém bem mais forte do que ele, mas em saber como explorar uma arma pelo qual uma pessoa fraca poderia obter a vantagem e se tornar mais forte. Quem era a maioria ali? Quem era a maioria? Davi. Presta atenção, ele manejava tanto, era o que ele treinou no urso e no leão. Davi, ele era fundibulário. Vai eu pesquisar. Davi, ele adestrava com a funda, ele acertava numa distância grande, sabe, com um tiro de pedra, o que ele queria. Por isso que ele mirou na parte que estava aberta, porque a própria Bíblia fala que eles acertavam até fio de cabelo, e veio da tribo de Benjamim a maioria dos fundibulares, que era a tribo de Saul. Ou seja, com certeza, aquela tropa de Israel tinha fundibulário lá, mas foram intimidados, pararam, porque todas as tropas daquele tempo tinham os fundibulários. Você vai ver até o rei Uzias, no livro de 2 de Reis, você vai ver lá, o rei Uzias tinha uma parte de lutadores que usavam funda. Olha só que interessante, mais um. Vai eu pesquisar. Olha o nome do cara, é estranho. Eitan Rich, um expert em balística das forças de defesa israelenses, isso é novo. Fez um cálculo mostrando o que faz uma pedra lançada por um fundibular experiente a distância de 35 metros, que teria atingido a cabeça de Golias com uma velocidade de 34 metros por segundo, sendo mais do que suficiente para penetrar no crânio e deixá-lo morto. Em termos de poder de penetração, equivale a um tiro de pistola moderno. Além dele acertar um fio de cabelo, uma pedra daquela era um tiro de pistola. A velocidade era tanta que, se pegasse, equivalia a um tiro de pistola, meu irmão. Quem estava na maioria ali? Quem estava na maioria? E porque a gente muitas vezes acha que Davi estava na minoria. Por isso que Davi fala: hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. Davi tinha certeza que ia ganhar a guerra, porque era impossível, devido à couraça, devido ao soldado estar ali, o movimento que ele tinha. Deus já tinha treinado ele com a arma, Deus já tinha preparado ele com a arma. Ou seja, ele acertava, vamos dar um exemplo, o que ele quisesse, com a velocidade que ele quisesse, e com um tiro de pistola, meu irmão. Olha que coisa. Continuando, Davi poderia ter lançado a pedra atingindo Golias em pouco mais de um segundo, um tempo tão breve que não daria para Golias se proteger, um homem de balística israelense. Ou seja, Davi era a maioria, não era a minoria. Muitas vezes a gente acha que era impossível, que era o gigante. Não. A pior coisa naquele tempo eram os fundibulares para guerreiro de infantaria. E outra coisa, o texto mostra bem claro que quando Davi pede, a Bíblia fala que Davi foi na direção com o cajado e a funda. E o gigante fala: tu vens a mim com paus. Tudo indica que o gigante também tinha problema de visão. Em vez de ele olhar um pau, ele estava vendo dois. Ou seja, Davi estava ali sem vestes, era rápido, garoto novo, uma distância, o guerreiro queria ele próximo, não ia ter combate físico. Davi só girou e mandou o tiro de pistola. Ei, o que eu quero falar para você, presta atenção. Muitos podem achar você a minoria, mas você, na mão de Deus, com as ferramentas certas que Ele está te dando, a partir de hoje, você é a maioria para derrubar o gigante da tua vida esse ano, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda isso. Todo mundo pode não achar
que você é capaz, mas o que Deus está colocando as ferramentas na tua mão hoje, isso vai fazer uma diferença tremenda, e esse gigante vai cair hoje. Não pode dar crédito a você, não pode entender o processo que você está passando, mas as armas que Deus está colocando na tua mão nesse processo todo, vai derrubar o maior gigante, e aleluia, você vai tomar a posse da terra. E quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Davi era fundibulário, meu irmão. Ele já sabia o final, por isso que ele fala aquilo: hoje mesmo eu estou arrancando tua cabeça, porque ele já sabia que o inimigo ia cair. Só que o inimigo não sabia quem era Davi, olhou ele como uma criança, e não sabia que ele sabia manejar a pior arma para alguém de infantaria: a funda. Pior coisa. Se você ler alguns registros, existiam equipes para tirar pedra dos soldados, que era a pior coisa para um soldado de infantaria tomar um tiro de pedra, porque entrava e quebrava até osso. Eu fui pesquisar, meu irmão, falei: caramba, quem era a maioria era Davi. Ou seja, presta atenção, meu irmão, Deus está preparando para você para coisas maiores. Muitos não dão crédito para você, mas as ferramentas estão aí, a arma está aí, a arma está sendo dirigida pelo Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, mantenha as vestes certas, independente se querem colocar uma veste diferente na tua vida, você já é revestido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A arma está com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.